Olá pessoal, começando mais um JuraPod. Você que está aí, nos acompanhe, compartilhe nossos vídeos, se inscreva, dá um like, indique nosso canal para seus amigos. Ao meu lado aqui, Gabriel Foguinho, meu cara, aí Foguinho, como beleza, é que você tá? Jura? Vamos para mais um dia? Mais um dia? Tamo junto. Preparado? Foi Maria, vamos Hoje nessa. é utilidade pública, defesa do consumidor, a gente vai discutir aqui. Vai dar problema, eu tô cheio de dúvida também. E esse programa hoje tem um oferecimento da Dubai Magazine. Você que está querendo reformar sua casa, seu escritório, seu apartamento, passa na Dubai. Lá tem quantos itens? Mais de 40 mil itens, a melhor que nós temos, viu? Então, você que está querendo reformar sua casa, vai lá e confere. Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador. Você também pode acompanhar Dubai pela internet, no site oficial dubaimagazine.com.br. Vá lá e confira. Tem condições de pagamento, tem ofertas e tem uma novidade. Compras acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Partiu Dubai. Partiu Dubai, é isso aí. E hoje está especial nosso programa aqui. Estou recebendo aqui um grande amigo, se formou comigo, grande parceiro, Matheus Nogueira. E aí, Matheus, seja bem-vindo. Eu fico muito satisfeito de estar aqui, rever, Jura aí que durante muito tempo ali, 5 anos, a gente caminhou junto ali na faculdade. E a gente está sempre aqui, apesar de estarmos no mesmo município, perto um do outro aqui. Mas a labuta do dia a dia afasta a gente nessa correria, né? aí acaba não se encontrando, mas é bom a gente estar aqui, né, para falar de um tema legal aí, junto com o Gabriel aí também, que com certeza vai ser Mateus, meu muito colega interessante. aqui, advogados, né? Nós somos advogados. Somos advogados. Mas você tem algumas especialidades, você, né? Então, ao longo dessa caminhada aí, eu acabei fazendo a opção por algumas áreas específicas de atuação, apesar de ter um escritório hoje que a gente adotou um modelo de escritório full service, onde você atende várias áreas do direito, cobre várias áreas do direito, tem uma multidisciplinaridade, uma capilaridade de atuação, mas eu especificamente hoje atuo na área de direito bancário e direito do consumidor, que são áreas realmente que foram o próprio mercado foi me direcionando no início da minha advocacia, que eu acabei gostando e fui ficando, fui indo. Sim. E fiz também aí especialização, fiz pós-graduação e fiquei por essa área. Você participou da comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia? Eu fui membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas, fui diretor também, que é a comissão que defende as prerrogativas da advocacia, né, os direitos dos advogados. Fui presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, subseção Camaçari. Fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Camaçari. Sim. E, por fim, fui presidente da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor da OAB Bahia e fui membro do Colégio Nacional de Presidentes das Comissões de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Então você tem muita coisa para a gente compartilhar com o nosso público aqui. Olha, o assunto vai ser bom hoje. A gente viu muita coisa aí, continuamos vendo, né? Porque apesar do Código de Defesa do Consumidor ser uma lei antiga, sim, veio sofrendo muitas alterações e a mais recente agora, que foi em julho do ano passado, que foi a lei do superendividamento, que alterou o CDC. Tem muito assunto para a gente tocar aqui, mas eu quero começar você sobre a nova lei que foi editada em 2021. A lei 14181 de 2021, que é a lei que fala sobre o superendividamento da pessoa natural ou pessoa física. Isso, exatamente. No caso, eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente começar a passar informação para o nosso público. É uma lei e uma demanda que a sociedade e a própria comunidade jurídica, vamos dizer assim, já vinha pedindo isso há muito tempo. Porque, por exemplo, a gente abrindo aqui um leque para o direito comparado, nos Estados Unidos você tem o Instituto da Falência ou da Recuperação da pessoa física. Então, aquela pessoa que se encontra num estado de inadimplência, de insolvência, que ela se encontra com um comprometimento de renda muito alto, ela tem condições de sentar com os credores dela e renegociar essas dívidas, repactuar essas dívidas. E no Brasil nós enfrentamos uma dificuldade muito grande para, de fato, tirar essa lei do papel, sim, fazer com que isso fosse enxergado como algo necessário, porque afinal a lei, ela, se nós analisarmos sob uma ótica mais
abrangente, ela não visa somente o consumidor, pessoa física, enquanto pessoa, mas contribui para toda a sociedade. Sim. Porque, sob o aspecto sociológico, o endividamento ele afeta a capacidade elaborativa da pessoa. A pessoa que está super endividada, ela tem uma produtividade menor no trabalho, isso é comprovado, ela tem uma produtividade menor nos estudos dela, ela enfrenta problemas psicossomáticos maiores, depressão, síndrome do pânico, problemas com ansiedade. Isso afeta as relações sociais e familiares. Então, você tem casais que se divorciam por conta do endividamento, por conta de questões financeiras. Então, e claro, outras questões mais extremas, né? Pessoas que se matam por conta de dívidas. Isso Sim. acontece. Não é divulgado por questões de protocolos do jornalismo, mas é uma coisa visível. Eu, por exemplo, no início... A depressão, né? A depressão. Eu, no início da pandemia, eu vivenciei uma situação curiosa. Logo em 2020, antes da pandemia, na verdade, eu tinha uma liminar de saúde de uma pessoa e eu fui ao Fórum do Imbuí para tentar conversar com o juiz. Isso foi na primeira semana, depois do recesso, que reabriu o atendimento. Foi no dia 8, se eu não me engano, de janeiro de 2020. Quando eu cheguei no Fórum do Imbuí, não tinha ninguém, estava vazio, porque ainda é aquele período, né, de verão, final de ano, aquela coisa toda, as pessoas, mas eu tinha essa prioridade. Entrei no fórum, consegui ir lá fazer a diligência que eu fui fazer. Quando eu estava saindo do fórum, veio um cara, um transeunte lá que estava andando na rua, virou para mim e disse assim: "Você é advogado?" Eu disse: "Sou." "Me diga, o que a lei diz se eu subir ali daquele viaduto agora e me jogar dali de cima?" "Como assim?" Ele: "Rapaz, eu tenho 6 filhos, estou desempregado, não sei mais o que eu faço, estou sem dinheiro e vou me jogar dali de cima." Eu disse a ele: "Rapaz, não faça isso." Ainda brinquei assim, achei que ele estava procurando resenha, né? Brinquei assim: "Você vai dar trabalho para a polícia, para o SAMU, rapaz, vai dar trabalho para todo mundo aí, vai engarrafar tudo, não faço." Ele disse: "Eu vou fazer isso agora mesmo." Rapaz, quando ele disse isso, eu e outra colega que estava do lado, a gente correu para cima do cara, agarrou ele pela roupa e para segurar: "Não, você não vai", e ligando para a polícia, e enfim. Conseguimos, graças a Deus, com que o cara não fizesse aquilo. Mas você percebe que a pessoa chega a um nível de desespero por conta do endividamento, do superendividamento, né? E a lei veio trazer esse aspecto porque o indivíduo saudável no aspecto financeiro, ele é saudável para a sociedade como um todo, né? Isso é interessante para as empresas que vendem, isso é interessante para os bancos que vivem também de crédito, de concessão de crédito, de juros. O banco não tem interesse em ter um consumidor que deva ao banco. Uma pessoa que fica devendo ao banco, mas ele está super endividado, ele não tem interesse naquela pessoa que contratou um crédito e não está pagando. Porque isso cria prejuízo para todo mundo, para toda a sociedade. Mas, em linhas gerais, para a gente explicar, ficar claro para o nosso público aqui, o que seria a lei? É recuperar, no caso, a condição de crédito do endividado. A lei, ela visa preponderantemente garantir o chamado mínimo existencial. A lei fala em mínimo existencial. Por mais que a lei não defina o que seja um mínimo existencial, a doutrina, a jurisprudência, os tribunais, os autores, os juristas têm entendido que o mínimo existencial é quando o comprometimento de renda ele passa de 70%. Ou seja, a pessoa comprometa a sua subsistência, que você não tenha dinheiro suficiente para exercer outras questões, porque o dinheiro, obviamente, não serve só para você pagar suas contas. Então, serve para o seu lazer também. Então, superendividamento seria, então, um comprometimento de 70% de sua renda. Superior a 70% da sua renda. Que 70% eu já acho alta demais. Demais, porque você acaba não tendo. E, obviamente, a gente não tem essa cultura no Brasil. Agora nós vamos ter, né? Eu achei engraçado. Se a gente levar para uma margem de consignado, a gente levar para uma margem tipo consignado, você tem que comprometer até 30% de sua mais renda. 5% do cartão de crédito, mas agora já aumentou para 40%, né? Mas então a gente trabalhar com 70% o superendividamento é um comprometimento ainda extremamente extremo. Altíssimo. Eu acho engraçado que semana passada minha filha me disse que eu vou ter aula de educação financeira na escola. Isso deve ser um saco. Ela falou, isso deve ser muito chato. Eu falei, olha, não é chato não. Você lá no futuro vai dizer, graças a Deus, é um bem necessário, que eu tive aula disso. Entendeu? Mas aí que eu ia tocar nesse assunto. Talvez essa lei
não é a falha que a gente não ensinou a educação financeira nas escolas. Sim, tanto o aspecto da falta de educação financeira das pessoas, quanto no aspecto da oferta de crédito irresponsável. Então, hoje, por exemplo, a lei do superendividamento proíbe a oferta de empréstimo consignado sem consulta ao SPC e Serasa. Por quê? Isso criava naquela pessoa que já estava com o nome negativado, já tinha uma restrição de crédito porque ela estava devendo a alguém, a falsa ilusão de que ela poderia continuar pedindo empréstimos. Sim. E aí fica aquela bola de neve que você nunca termina de pagar aquele empréstimo. Então você observa que, se por um lado o cidadão ele não tem essa educação financeira que para ele é importantíssima e necessária, por outro lado também as empresas ofereciam cada vez mais corda para você se enforcar. Inclusive, as instituições, elas fornecem os cartões de crédito, às vezes, maiores, com limites maiores do que a renda. Incompatível. Sim, compatível com a renda. Incompatível. Sim. Então, já torna aquilo ali uma corda, um gatilho, como o doutor falou, para o estrangulamento. Isso. Você hoje tem sites aí que você faz o cadastro para você escolher qual cartão de crédito você quer. E eles simplesmente sem nenhum tipo de análise realmente falar sujeito a análise de crédito. Mas qual é essa análise de crédito? Muitas vezes a análise de crédito é simplesmente consultar se você está com o nome negativado. Sim. E se resume a isso, quando na verdade não deveria ser isso. Deveria saber se de fato a pessoa tem condição de pagar. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor declara em 30 milhões de pessoas que estão no superendividamento. Sim. Ele não fala nem na questão da pessoa que está com o nome negativado, que é já outra história. Sim, mas que está hiper... existem pessoas que estão realmente numa condição... É aquela pessoa que quando o salário cai na conta, quando ela cai de manhã, quando ela vai olhar de tarde, o dinheiro já foi embora, ela não sabe nem para onde foi. E existe isso, de fato. É fruto de uma série de coisas, do apelo, do marketing exagerado, de você comprar aquilo que você não precisa. E tem aí a questão do cartão de crédito, né, que é o dinheiro de plástico. Você vai comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. A verdade é essa. E você acaba ficando nessa condição de superendividamento. E os negativados hoje, acho que chegam a quase 70 milhões de brasileiros com o nome no SPC e Serasa, né, com dívidas aí. Sim. E a média da dívida não é alta. A média das pessoas que estão devendo não chega a R$500. Quer dizer, há pessoas com nome sujo por R$500. Agora também a pandemia também acelerou muito também essa questão do endividamento, do desemprego e tal. Sem dúvida, o desemprego. A pessoa que tinha ali um cheque especial, que tinha uma linha de crédito pré-aprovada, que tinha um cartão de crédito, lançou mão disso. Eu tenho hoje diversos clientes nessa situação. Gente que, inclusive, investiu. Eu tive o caso de uma cliente que comprou duas minivans para fazer transporte escolar, coitada, no final do ano de 2019. Sim. E foi o planejamento dela com o marido. O marido saiu do emprego, pegou o dinheiro para comprar aquilo junto com ela, para dar entrada, para financiar em 60 meses. 5 meses depois, fechou tudo. Ia fazer transporte escolar para transportar quem, para onde exatamente. Então, a pandemia contribuiu muito para isso, né? Para que as pessoas entrassem nessa condição aí realmente muito ruim. Um outro aspecto também sobre a lei é que dessa fatia dos endividados tem a questão que é possível identificar quem são esses endividados. Aí tem na fileira que faz esse bojo são aposentados, os pensionistas. Então são pessoas que têm uma garantia certa no final do mês, um recebimento certo. Sim. Então as empresas, de certa forma, que é um negócio, eles têm interesse nesse público. E aí o senhor falou sobre a questão do empréstimo, facilitar o empréstimo. Sim. Ele facilita o empréstimo porque ele tem uma garantia certa. Não consulta a folha por causa que o dinheiro já é um aposentado, o dinheiro vai cair na conta. Mas aí a questão dos 70%, quando a gente diz que a pessoa tem para não ser considerado superendividado, não ultrapassa 70% da sua renda. Sim. Só que aí essa renda que a gente está falando é a renda de consumo, não é a renda geral.
Sim. Que tem esse aspecto também, porque eu tenho outras dívidas, como IPTU, outros impostos, outras dívidas que não se calcula como consumo. Como é que o senhor vê essa questão? De fato, a lei ela protege ali no âmbito das relações de consumo e deveria proteger em outros aspectos, principalmente na questão de arrecadação tributária. Então, você começa o ano, por exemplo, você já tem ali IPTU, IPVA para pagar. Muitas pessoas optam por fazer o pagamento parcelado, mas você tem outros custos extraordinários que fogem da relação meramente consumerista. Né? E, inclusive, determinados tipos de operações bancárias também não estão enquadradas na lei do superendividamento. Isso, muitas vezes, não cria aquela falsa percepção de que você vai conseguir repactuar aquelas dívidas, que você vai conseguir se desafogar, e muitas vezes isso não é realidade. Então, por exemplo, se você tem um profissional liberal que recolhe ali outros impostos, que tem um recolhimento de previdência de forma autônoma, por exemplo, isso entra também no leque ali de valores que ele deve pagar mensalmente, né? E não é então, computado. Você tem isso aí. A anuidade da OAB mesmo não entra na lei do superendividamento. Né? Essa questão que Jura levantou, doutor, dos aposentados pensionistas, a gente vê muito essa questão de vazamento desses dados, desse pessoal. Como é que é visto isso na questão do direito do consumidor? Porque a gente já cai até em outra lei que é recente, essa lei também, né? Uma lei de proteção dos dados. A lei geral, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e eu sempre bato muito nessa tecla. Eu tenho uma cliente que ela mora até aqui em Lauro de Freitas, e essa cliente fizeram 17 empréstimos consignados no nome dela. 17 empréstimos sem autorização. Sem autorização dela. E o mais curioso foi, claro, foi orientada, ela foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Pedimos, inclusive, uma instauração de inquérito junto à Polícia Federal, porque, obviamente, os dados de uma pessoa aposentada ou pensionista estão no INSS. Sim. Se algum banco teve acesso, é porque ele teve acesso ao banco de dados do INSS. Se não foi o próprio INSS que forneceu, alguém lá dentro vendeu esses dados. Obviamente, não cedeu e nem doou. Eu gosto tanto desse banco, vou dar os dados. Não, isso não existe. Então, alguém teve acesso. E o mais curioso no caso dela foi que quando ela começou a tentar cancelar esses empréstimos, porque observe, você tem que assinar algum contrato, de alguma forma. Sim. Mas o empréstimo era feito sem nenhuma assinatura. E disseram para ela foi tentar cancelar, um dos bancos, inclusive juntaram isso em sede de contestação, na ação judicial que nós fizemos, mandou um SMS para o celular dela e disse: a senhora precisa tirar uma selfie segurando sua carteira de identidade para a gente saber que a senhora é a senhora mesmo e a gente cancelar o empréstimo. E não cancelaram. E, na verdade, pegaram aquela selfie e colocaram lá no sistema como uma validação do empréstimo. Então, a coisa chega nesse nível, e quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, é importante as pessoas enxergarem a seriedade desse tipo de coisa. E eu bato muito nessa tecla, eu digo para todo mundo, quando você for à farmácia, não forneça o seu CPF de jeito nenhum. Mas eu vou ter um desconto. Você não está tendo desconto nenhum. O desconto, na verdade, não existe. Você vai comprar aquele remédio, o remédio custa R$10, ele coloca lá que o remédio custa 30. Para forçar. Para forçar você a comprar por 10, porque, na verdade, ele não está dando desconto. Ele está cobrando mais caro de quem se recusa a dar o CPF. A verdade é essa, não existe desconto. O desconto é mentiroso. E quando você fornece o seu CPF, a quantidade de informações que aquele mero ato de digitar o seu CPF ou dizer o seu CPF transfere, é uma coisa absurda que as pessoas não fazem ideia. Vão desde aumentar ou diminuir o seu score, até fazer você não conseguir emprego ou não conseguir uma promoção na sua empresa. Eu tenho uma cliente que foi gestora de RH de uma multinacional brasileira que tem convênio com farmácia e tem convênio oferece plano de saúde com coparticipação para os clientes. E uma vez ela me disse: olha, doutor, o senhor gravou esse vídeo aí, falou, e eu vou te dizer uma coisa, quando a gente fazia reuniões estratégicas para promoção para determinados cargos dentro da empresa, sim, as mulheres, por exemplo, que estavam em idade fértil, que não tomavam anticoncepcional, já eram riscadas de plano. E a gente tinha acesso a essa informação porque o convênio informava
quem estava fazendo consulta, a mulher que tinha ido a fazer consulta com obstetra. É a questão da lista negra, que ninguém sabe como é que funciona. É uma lista secreta e existia isso de fato. E recentemente teve uma empresa muito grande. Não deixa de ser um vazamento de dados, né? É um vazamento e uma comercialização de dados. Teve uma empresa grande aí de currículos e vagas que ela foi multada em quase 5 milhões de reais porque descobriram que ela estava vendendo para as empresas o banco de dados de pessoas que estavam procurando emprego e que estavam com o nome negativado. Então, e aí a gente entra no outro aspecto, voltando ao aspecto do superendividamento, aquela pessoa que está com o nome negativado, elas também têm um acesso ao emprego negado, porque a empresa já para e pensa, opa, se fulano está devendo aí, se ele está superendividado, ele vai estar enfrentando problemas muitas vezes psicológicos, emocionais, e ele não vai conseguir trabalhar corretamente, porque ele está devendo. E as empresas compravam isso, e as empresas de fato compram isso. E existe essa comercialização de costume, de hábitos de consumo, né? É muito interessante. Quando a gente estuda a LGPD, a gente vê vários exemplos disso dentro e fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um caso clássico de um pai que descobriu que a filha estava grávida quando o Walmart passou a enviar para ele e-mails com leite em pó e fralda. Por que eu estou recebendo isso? Meses depois, ele foi ver que a filha estava grávida. Quer dizer, o Walmart já sabia que a filha dele estava grávida antes mesmo dele. Porque ela foi lá comprar um teste de gravidez. Fantástico. Entendeu? E o cara comprou o teste de gravidez, informou o Social Security Number dele lá e caiu na... O mercado é cruel, né? O mercado é cruel. É o capitalismo. A gente vê isso, né? Às vezes o engraçado, às vezes você entra na internet aí vai pesquisar um produto, você vai lá no Instagram depois, ou no YouTube, ou em qualquer canto, ou até no seu e-mail, já está lá, ó, a oferta. Outro dia tinha uma amiga minha que falou isso, estava fazendo a unha, ela ia receber uma ligação, atendeu e desligou o telefone. Ela disse que estava, daqui a pouco quando pegou o telefone que foi olhar, tinha lá como fazer unha. É brincadeira? Quando você autoriza o aplicativo, ele monitora o seu óleo do dispositivo também. Aí, como fazer unha? Ela disse, pô, tá me monitorando. Ela entrou na paranoia, até me disse, rapaz, meu telefone tá... É desse nível. Aí eu disse, não, teve alguma coisa. Aí eu digo, não, porque agora já tem um estudo que diz que você, mesmo o telefone desligado, às vezes capta o áudio. Ele está captando. Está captando alguma mensagem ali. Se você falar bola, 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 daqui a pouco ele vai começar a mandar mensagem de bola. Como jogar bola, como pintar bola. Preço para você. E a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor e é direito hoje de qualquer pessoa física solicitar a qualquer empresa informações a respeito dos dados que aquela empresa tem disponíveis. E a multa pelo descumprimento dessa lei pode chegar a 50 milhões de reais. Então, se por um lado é importante a pessoa saber que é um direito e a proteção de dados já foi, inclusive, objeto de emenda constitucional e está lá agora como um direito fundamental. A proteção de dados é direito fundamental hoje no Brasil, está na Constituição Federal. A Lei Geral de Proteção de Dados confere à empresa, e não só a empresa, mas a quem manipula e tem acesso e armazena e de alguma forma está ali gerindo esses dados, a responsabilidade, não somente por proteger os dados, que fala-se muito em proteção de dados como se fosse, vamos cuidar para que o dado não seja vazado, mas não é só isso. É você não disponibilizar esse dado, é você não utilizar esse dado de uma forma que a pessoa não tenha autorizado você. Por exemplo, eu recebi esses dias isso gerou até, inclusive, fiz a notificação nos órgãos responsáveis, no Ministério Público, no PROCON e na Agência Nacional de Proteção de Dados, uma ligação telefônica onde uma empresa me oferecia um empréstimo bancário para ser cobrado na minha conta de energia. Imagine. Sim. Porque você é cliente da Coelba e nós temos aqui essa linha de crédito para você. Mas quem deu meu telefone para vocês e quem disse que eu sou cliente da Coelba? Mas aí o senhor tem a possibilidade de receber esse empréstimo e o senhor paga junto com a sua conta de luz. E todo mundo sabe que se você não pagar a conta de luz, acontece o quê? Corta. Agora veja que a genialidade da pessoa que criou isso. Porque ele consegue agora fazer a cobrança de uma dívida bancária e se o cara não pagar, em vez do nome ser negativado, corta a luz dele. Mas eu fiquei surpreso com essa notícia. É brincadeira? Doutor, eu fiquei surpreso com essa notícia que eu vi também um anúncio em uma grande TV aberta, justamente uma propaganda sobre isso. A pessoa dizendo assim, nossa empresa te empresta até R$1.000 imediato, sem critérios de SPC e Serasa e pode incluir na sua conta, como o senhor falou. Exatamente. Ou seja, a pessoa que está em casa
e está precisando, Desesperado. a De R$ 1.000. pessoa que não tem condições nenhuma, precisa de R$ 1.000, liga para a empresa realmente essa propaganda, que é uma propaganda que incentiva a pessoa a entrar no superendividamento. Ele chega ali e diz, pô, estou precisando de R$ 1.000. É só botar na conta de água de luz, vou ligar, me cadastrar e vou pedir meus R$ 1.000. Vou pegar R$ 1.000 e vou gastar. E aí já começa, como o senhor falou. Uma forma de conceder crédito de maneira irresponsável e fazer esse apelo publicitário, esse apelo Uma de grande marketing, TV. para que a pessoa faça esse empréstimo sem, muitas vezes, ter condições de pagar depois. E vai ter que se virar para pagar, porque, afinal, se não pagar, a energia vai ser Ou com cortada. dinheiro, né? Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. E a questão quando a gente tem a dívida? A dívida existe. O banco liga cobrando, diz que vai protestar, faz tudo. E quando esse banco cansa de você e vende essa dívida, e um escritório começa a passar a te ligar, a cobrar, isso também não é, é uma coisa ilegal, essa venda que ele faz para um protesto? Então, o Código Civil ele permite a chamada cessão de crédito, tá? Que é o ato que uma empresa ou uma pessoa física também vai ceder um crédito que ela tem para receber para outra pessoa. Isso tem que ser feito de uma forma escrita e tal, com autorização e tudo mais. Mas o que a gente percebe muito é que muitas vezes essa cessão de crédito ela ocorre de uma forma tão informal que você muitas vezes tem até o seu nome negativado por uma empresa que você nunca ouviu falar na vida e que você nunca teve nenhum vínculo com ela. E aí as pessoas vão Que lá... a dívida até prescrita. E dívidas prescritas, inclusive. E as pessoas vão lá, entram com a ação e acabam ganhando, muitas vezes, indenização. E já aconteceu comigo, por exemplo. Né? Entrei com uma ação por causa de uma cobrança de R$3, que estava negativado. Mas eu sabia que eu não devia R$13. Entrei com a ação e ganhei quase mais de R$15 mil. Mas entrei com a ação minha por causa de R$3. Porque não é pelos R$3, mas é pela questão do desrespeito ao seu direito enquanto consumidor, pela questão da lesão, né, a sua honra objetiva e subjetiva, ou seja, a sua reputação perante o mercado, porque por mais que aquela negativação ela saia, tem a questão do registro no score. Fica rebaixado, porque você já teve uma negativação anterior e alguma instituição, algum banco, imagine, se um banco que poderia até te oferecer algum crédito, naquele período consultou e viu que você estava devendo R$3, lá nesse banco ficou esse registro de que foi negado o crédito por causa de R$3. Sim. Por mais que tenha saído do SPC e Serasa, lá vai continuar constando que você estava devendo R$3. E naquele banco é provável que você não consiga nunca mais fazer nenhuma operação de crédito. Entendeu? Sim. Então, essa questão da cessão de crédito ela pode ser prejudicial, sim, para o consumidor muitas vezes, e é importante a pessoa ficar sempre atenta, consultando. Hoje você instala um aplicativo no celular, né, tanto do Serasa quanto do Consumidor Positivo, e você fica monitorando e exibe alerta se alguém consultou, se alguém mandou a negativação. É bem tranquilo isso. E aquele aplicativo do Serasa que o senhor levantou agora aí, ele tem até uma questão lá que ele chama de potencialize seu score. Isso. Como é que funciona isso? Que eu tenho uma dúvida. Até eu acho que a dúvida é não só minha, mas tem para você potencializar. Você aumenta seu score ali para você conseguir um crédito. Ele faz o quê? Ele maqueia? Essa é a minha dúvida. Porque se eu tenho score de 500, 700, quero levar para 800 para conseguir comprar alguma coisa e meu nome ficar legal. É uma maquiagem? Muitas vezes você cadastra. Hoje você tem o chamado cadastro positivo. Você se cadastra, você autoriza que as empresas tenham acesso aos seus hábitos ali de pagamento. Então, algumas empresas que estão cadastradas no cadastro positivo, elas passam a monitorar os seus pagamentos. Então, se você pagou uma fatura de cartão de crédito em atraso, se você pagou energia em atraso, pagou água, telefone, tudo isso começa a ser monitorado. Então, quando você assina esse tipo de serviço, na verdade, você autoriza que essas empresas tenham acesso aos seus dados que estão dentro de outras empresas. Então, imagine, a empresa de telefonia, o banco vai consultar se você pagou a sua fatura do seu telefone, do seu celular, da sua TV por assinatura, se você pagou aquilo ali no prazo, se você costuma atrasar, se você costuma... Entendeu? Então, é nesse sentido aí que você... O chamado acelerar crédito, na verdade, não é que acelere o crédito, mas você está fornecendo um acesso maior a respeito dos seus hábitos de consumo. A gente tem até hoje o Open Bank também, que funciona mais ou menos da mesma forma. Você compartilha as informações bancárias de uma conta bancária que você tem com outros bancos. E aí os bancos passam a ter acesso. Na verdade,
Eles sempre tiveram acesso, Sempre né? tiveram. Só que a lei agora está tentando tornar isso mais transparente. Sim. Matheus, no caso, essa questão toda do mercado, do defesa do consumidor, o judiciário está preparado para atender toda essa demanda? Seria muito importante que o judiciário estivesse preparado. Porque o judiciário, no caso, eu estou falando juizado especial. Sim. O juizado especial foi criado em 95 justamente para dar uma celeridade a essas demandas jurídicas. Sim. Justamente para atender essas questões. Só que o mercado se antecipou. Quando o judiciário apareceu em 95 era novidade, mas hoje não é mais novidade, Não é entendeu? mais novidade. Não é mais novidade, não atende. Essa lei, na verdade, ela é muito prejudicial à população. Veio com boa intenção, mas foi uma boa intenção muito ruim no final. A Lei 9.099 de 95, que foi a lei que instituiu os juizados, ela veio extinguir os chamados juizados de pequenas causas. Pequenas causas. Que as pessoas hoje continuam ainda a chamar de pequenas causas. Ah, eu vou colocar essa empresa nas pequenas causas. Ah, que na pequenas causas eu não preciso de advogado. Eu acho que o grande problema foi justamente esse. O fato da pessoa poder ir ao judiciário sem advogado. E aí isso cria aquela falsa percepção, e como o brasileiro tem o hábito da automedicação, né? Sim. Eu acho que o país que mais se automedica no mundo é no Brasil. Você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor de dente, você vai na farmácia e compra um remédio. Você nem lembra que existe um médico E aí, que, na verdade, aquilo pode ser pior. eu, como advogado, eu até faço uma crítica, que é uma falsa sensação de segurança, de justiça. Exatamente. É uma falsa e sensação. termina fortalecendo o injusto aqui fora. Exato. Porque quando você diz assim, porque tem uma certa limitação na própria lei, diz, não, você até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 até 40, que é o limite dos juizados, não é? Você precisa. Você precisa de advogado. Só que a pessoa vai brigar, por exemplo, por 3, 4 mil, não precisa de advogado, porque está no teto de 20 salários. Isso. Mas quando chega lá, a empresa manda um advogado. A empresa mandou um advogado. Aí- Eu tive uma Aí não situação... tem paridade de armas, né? Não existe uma paridade questão de de armas. igualdade. É. Né? E você deveria ter direito a um advogado também. Se você não pode pagar, você tem a defensoria pública, mas a defensoria pública já não tem convênio e já não atua no juizado. Então, Sim. olha a quantidade de problemas que você vai criando. Só aqui na Bahia não tem defensor suficiente. Não tem. Eu até fiquei abismado com o número de defensores, só tem 435 para a Bahia inteira. A Bahia inteira, imagina. Quase Muito um por pouco. município. É praticamente nada para a demanda que você tem na Pouquíssimo. defensoria e o que acontece. Semana passada teve uma pessoa que me procurou e disse que entrou com uma ação contra a Embasa. Ah, doutor, eu consegui seu número aqui com o meu patrão, ele é seu cliente, tem uma empresa que é cliente seu e tal. E eu comentei com ele e disse, ligue para o meu advogado que ele vai te ajudar. Eu entrei com uma ação contra a Embasa no balcão de justiça. Foi no saque, entrou com a ação. E saiu aqui uma sentença, mas eu não entendi nada do que o juiz escreveu. E você ainda tem esse negócio, essa questão, né, de que a pessoa vai ali naquela falsa sensação de segurança, na falsa sensação de poder, eu vou ali, e na crença de que o juiz vai estar do lado do mais fraco, vai estar do lado do consumidor, e infelizmente não é o que a gente percebe, o que a gente enxerga. Eu li uma notícia que me deixou abismado essa semana, eu acho que foi no Ceará ou foi no Maranhão, não lembro, de um homem que foi preso, ingressou injustamente. A polícia estava procurando um homônimo, prendeu esse cara, apanhou, ficou preso, foi solto porque descobriram, não era você não, pode ir embora para casa. Ele entrou com uma ação e o juiz disse que aquilo foi um mero acontecimento da vida, que todo mundo pode estar sujeito a isso. Imagina se matam, né? Aí eu falei, exatamente, aí eu falei, é o mero aborrecimento que a gente vê muito, né? A pessoa entra com ação, sofre um dano moral e o juiz diz, isso aí foi um mero aborrecimento. Não né? provou. Não provou que houve dano. E, rapaz, eu já Não tem nexo de causalidade. Não tem nexo nenhum. Eu já vivenciei tantas situações assim, até engraçadas com esse tipo de coisa, de atuação na defesa do consumidor, que você fala, não é possível que alguém não enxergue que isso aqui existe uma lesão. Mas será que o doutor, se passasse por isso, o magistrado, ele acharia uma mera bobagem? A gente tem um juiz famoso aqui na Bahia que ele disse em uma sessão de julgamento que ele não gosta dessa história de dano moral. Ele não gosta de dar dano moral, porque ele não concorda com isso. Que ele acha que as pessoas têm capacidade de se relacionarem e a empresa e o cliente e o consumidor entrarem em acordo.
E ele falou isso na sessão Então de esse julgamento. juiz aí vive em outro mundo. Não, mas aí descobriram que ele entrou com uma ação contra a Coelba, porque a bomba de energia, teve uma queda de energia na fazenda dele, a bomba de energia queimou e o gado ficou com sede. E ele ganhou R$8.000 de indenização. E com certeza ele não disse, eu não quero dano moral, não, devolve esse dinheiro para a Coelba. Sim. Mas ganhou, né? E na verdade era o direito, era o gado que ficou com sede. Então era o gado que deveria ter reclamado na justiça, não ele, né? Porque, enfim. Mas observe que até chega a ser curioso. E aí criou-se essa questão de juizado, de que vai para a justiça, e a própria imprensa mostra isso. E quando você vai ver na prática, não é bem por aí que a coisa acontece. Eu tive um caso de uma cliente que ela foi fazer uma cirurgia num hospital aqui público, uma cirurgia de apendicite, e esqueceram uma bola de gás dentro da barriga dela. Sim. Essa mulher conviveu durante 6 anos com essa bola de gás do tamanho de uma bola de tênis dentro da barriga. E aquele material que estava ali, causando incômodo, dor, ela teve vários problemas. Ela chegou a tomar remédio de tarja preta porque ela não conseguia trabalhar, ela sentia dor e ninguém descobriu o que era. E ela fez exames de imagem e os exames não detectavam aquilo. E quem detectou foi um médico lá que disseram para ela, vai doutor fulano clínico geral, o velhinho lá, o velhinho apalpou aqui, apalpou ali, minha filha tem alguma coisa errada dentro da sua barriga, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei o que é, mas tem uma coisa estranha. E foi aí, depois de 6 anos, que descobriu. A gente ingressou com a ação e conseguimos 30 salários mínimos de indenização. Quer dizer, isso é praticamente nada para uma pessoa que ficou 6 anos privada das condições ali mínimas de existência da vida dela. Era levar um filho na escola. Ela não tinha condições de fazer nada, porque ela desenvolveu outros problemas em relação a isso. E a gente percebe, respondendo novamente sua pergunta, que o judiciário, infelizmente, não está preparado, principalmente no modelo que criou-se do juizado especial, onde juízes leigos e conciliadores, por exemplo, ganham por produtividade. Sim, isso que eu ia comentar aqui. Então ele tem interesse que aquele pequeno que vá sem advogado faça logo um acordo, porque fazendo um acordo, queira ou não, ele já fechou uma ação. Fechou a meta. Fechou a ação, Você não pode tratar como meta algo que não é meta. E da mesma forma você não pode querer julgar de uma maneira igual os desiguais, porque isso fere o próprio princípio da isonomia que está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei? São, mas na medida das suas desigualdades. Eu não posso tratar como igual. Então, uma vez eu fui fazer uma sustentação oral e chamei atenção para esse fato e consegui fazer com que o juiz mudasse o entendimento, pelo menos em relação àquele julgamento específico. Teve isso tem muitos anos, deve ter uns 8 anos já, teve uma falta d'água aqui no bairro e a minha cliente, ela idosa, com um filho de 40 anos, especial, que não fala, não consegue andar, não toma banho, não se alimenta sozinho, ela ficou 15 dias sem água na casa dela. Sim. E eles queriam dar o mesmo valor de indenização para todos os outros moradores. Eu falei, olha, essa senhora que vive em casa o dia inteiro com esse filho, a dor que ela sofreu não é a mesma daquela pessoa que saía de casa de manhã para trabalhar e voltava de noite só querendo tomar um banho para dormir. Almoçava na rua, não tinha uma louça para lavar, não tinha... É diferente. E a gente não pode tratar iguais, mas infelizmente criou-se esse entendimento errôneo dentro do judiciário, e o judiciário trata dessa forma como tabela. A falta d'água, qual é o valor? 3 mil. Negativação indevida, 10 mil. Não considera as condições e as questões peculiares e particulares de cada caso, que deveria considerar. Cada caso é único. Claro, porque Eles cada ser fazem humano é único. Isso me faz lembrar que eu milito sempre na área penal e eu acompanhava alguns processos que o juiz só condenava o tráfico de drogas 5 anos. Aí todo mundo dizia assim, juiz 5 anos, botou o nome dele de juiz 5 anos. Doutor 5 anos. Porque todo mundo passava a lei de 5 anos. O cara não era 5 anos e 6 meses, ou 4 anos ou 3 meses, não, é 5 anos. E no direito penal... Judiciário, e aí eu vou pro juizado, no juizado chega lá, o cara já sabe, se for tal caso, é 2 mil, 3 mil, 5 mil, é como se fosse tabelado. Virou uma fábrica, né? A fábrica de resolução. A fábrica de resolução. No direito penal você tem lá o princípio, um dos princípios é o da individualização da pena. Então, o indivíduo comete um crime, ele tem que responder de acordo com o crime que ele cometeu e tem as outras condições, né? Os agravantes, atenuante genérica, específica, aquela coisa toda, as circunstâncias do crime, se o cara é primário, se não é. E na questão do juizado, voltando aqui à questão da remuneração por produtividade, a gente chega nesse grande problema. Porque, observe, o juiz leigo, ele ganha por produtividade. E a produtividade, leia-se,
produzir sentença. Quem é o juiz leigo? O juiz leigo é aquela pessoa formada em direito, Que fez um que concurso advogou provisório. durante um determinado período, fez lá uma prova para ser um auxiliar da justiça, e ele vai trabalhar ali durante 2 desafogar anos o para judiciário. ajudar a desafogar durante 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, e ele vai ganhar por sentença, ou seja, por produtividade. Então, literalmente, você estimula o cara crachá dentro do judiciário. A ação é de quê? Atraso de voo. O entendimento do juiz aqui, atraso de voo, 2.000, 5.000, ou então até 1 hora não tem dano, até 10 horas não tem. E você esquece que dentro de um avião, por exemplo, tem várias pessoas. Sim. Tem um que está indo para a praia passar as férias dele, tem outro que está indo para o enterro de um parente, outro que está indo para uma reunião importante. Então, cada pessoa ali tem uma história de vida e está voando por um motivo. E você não pode tratar o atraso de voo para todos esses 100 e tantos passageiros da mesma forma, porque não é da mesma forma. O atraso de voo de 10 horas, ou 1 hora, ou 5 horas para o cara que está indo para a praia tomar uma cerveja gelada e curtir o sol, não é o mesmo para aquele que estava enterrar a mãe. Então, é necessário que exista essa questão E aí tem outro porém. esse sentimento, esse feeling do judiciário. E eu vou complementar que tem outro porém. O judiciário, de certa forma, incentiva o mercado a ser perverso. Por quê? Sim. Porque é melhor o cara pagar 2.000 uma empresa, uma Embasa, Sim. uma TIM, uma Oi, uma Claro, pagar 2.000 a um cidadão Você consertar o problema. do que ele deixar de fazer a atividade dele. Porque ele, por exemplo, ele insere alguns dados para você pagar mais na conta de 1.000 pessoas, Sim. só que procura judiciário são 10. Exato. Então, para ele é viável. Exatamente. Ele tem aquela prática em escala. Então, é vantagem para qualquer empresa de grande porte errar justamente por isso. Porque, de certa forma, ele disse assim, procure. Isso está patente. Às vezes a gente fala com atendente de empresa desse porte aí, telefonia, que é campeã de reclamações. As A gente fala, a pessoa diz, procure seus direitos. Ainda diz assim. É a margem, né, que ele já tem. Ele já tem uma margem de lucro, uma margem de perda. É, Vamos- perda de o cara já sabe que, na verdade... lucro vai ter sempre. Vai ter sempre, É. vai ter lucro. E por falar em lucro, a gente Absurdo. viu aí agora aumento da Absurdo. conta de energia mais uma vez para os baianos. Sim. Um absurdo, né? E você percebe a prestação de serviço dessas empresas de serviço. Inclusive, doutor, o senhor vai me permitir uma parte. Eu vou pedir aqui até clamar para a nossa Assembleia Legislativa. Essa CPI estava andando e a CPI da Coelba Parou. E a gente precisa, a população precisa de uma resposta disso urgente. Porque o serviço para a gente é altamente danoso, altamente caro pra caramba e não tem uma resposta para a população. Não tem, a gente está sofrendo muito. A gente paga caro por um serviço muitas vezes ineficiente. Tem locais aí que tem queda de energia constante, né? Vários locais aqui, vários bairros de Salvador que tem queda de energia constante. E a gente vê esses tipos de problemas de ilegalidade muitas vezes. E por trás disso tudo a gente vê o aumento da conta de energia. Absurdo. Né? E eu, em 2018, eu fui presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Bahia. E nós tivemos um aumento de energia bem expressivo e muito superior ao reajuste do salário mínimo e à inflação também do ano anterior. E eu, na época, ingressei com uma ação popular no meu nome contra a Coelba e contra a Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós, da OAB, também oficiamos essas empresas, a agência, né, reguladora, e a Coelba, a empresa, para que explicasse esse aumento. E nunca explicaram. E a ação que eu ingressei em 2018 contra o aumento de energia está tramitando até hoje. E é uma coisa Na até primeira instância. É uma coisa que a gente não entende, porque a gente está vendo aí, vamos trazer para nossa realidade, comportas sendo abertas porque Tem água sobrando. tem água sobrando. Sim. Então qual é o motivo desses aumentos que a gente não consegue entender? Será que a gente está pagando a conta da pandemia que foi feita para não cobrar um limite de energia e agora a gente está pagando essa conta que foi dada lá no passado? Exato. Eles precisam ser claros com a gente, porque água tem, reservatório cheio. Qual é o motivo? E um dos princípios aí do direito administrativo em relação à prestação do serviço público é a modicidade tarifária, ou seja, todo serviço público que você paga, ele tem que ser um serviço adequado, contínuo, né? Se for um serviço essencial como água, luz, telecomunicações, e precisa ser barato. É um princípio. Então os contratos já prevêem isso. Pegue o lucro dessas empresas e veja qual delas realmente teve algum prejuízo. Não é possível que as empresas estejam tendo tantos lucros exorbitantes todos os anos e a população seja penalizada cada vez pagando mais caro
cada vez pagando mais caro pelo serviço. E a gente aí com bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira... É absurdo. É uma Tanto coisa dá bem- lucro porque você, quando vai ver, aquela empresa que te cobra, normalmente não é ela que presta o serviço, ela já botou 2, 3 ali, porque o lucro é tão grande que ela Sim, consegue sim, sim. partilhar com vários. Sim. E é aquilo que a gente O estava conversando terceirizado. sobre a questão. E chegou, o lucro é tão grande que até convênio com o banco para oferecer empréstimo agora tem. Faz. E não é à toa que a equipe que liga não é a equipe que desliga não é a mesma que liga. Não é mesmo a que liga, são empresas distintas. Eu passei por uma situação agora, eu esqueci de pagar meu boleto do gás. R$ 22. Fui surpreendido, fui chegar em casa sem gás. Eu fiz, puta merda, esqueci um boleto de R$ 22. Cortaram meu gás. Liguei para Ultragás, ela me disse, eu tenho 2 dias e a taxa de religamento é R$ 35. Eu fiz, moça, meu boleto Mais caro do que R$ 22, eu vou pagar agora meu consumo e mais R$ 35 por um religamento. Ela fez, é isso, senhor, esse é o contrato. Se o senhor estiver satisfeito, o senhor paga o boleto e faz. Eu fiz, Olha a ousadia, tá eu vendo? fiz, beleza. Olha a E é ousadia da importante, atendente. essa Absurdo. questão da inadimplência, é importante que as pessoas saibam que é direito do consumidor ser notificado previamente antes da sim. suspensão Do de serviço. serviço, seja qual for o serviço. Minha notificação foi o porteiro. Conta de luz, conta de água, conta de telefone, conta de gás, plano de saúde. Esses dias a gente fez um acordo numa ação contra o plano de saúde por conta disso. A pessoa chegou para ter um atendimento com sintoma de Covid no hospital, quando chegou lá, seu plano está cortado. Mas como está cortado? Está cortado porque você pulou as parcelas. Você deixou de pagar um mês e pagou os outros 2, mas a parcela lá de acho que era dezembro de 2021, estava em aberto. Ou seja, não recebeu nenhuma comunicação e é obrigatório que a empresa E comunique. sabendo que a pessoa teve a sequência. Sabendo que ela continuou pagando. Então não foi má fé, né? Não foi má fé, a pessoa não deixou. Acontece, às vezes, principalmente quem tem débito em conta, né? Às vezes você não fica ali acompanhando o seu extrato, você não vê que aquele serviço não foi debitado. Tem gente que não acessa mesmo, não vê a conta. Eu tive um caso de um colega meu que a gente morou um tempo fora do Brasil e ele descobriu, quando ele estava morando lá fora, que ele estava pagando 2 seguros de carro. Que ele nem sabia, imagine. Ele pagava um, que era o boleto que ele recebia, e o seguro antigo, que ele tinha cancelado, mas que a empresa renovou sem ele saber, estava segurado o carro, debitando todo mês 500 e tantos reais na conta dele, do seguro do carro. Veja aqui. Isso aconteceu comigo. Comigo aconteceu com a Caixa Econômica. Isso aconteceu comigo também. Eu fiz um seguro, quando eu fiz para um ano, depois eu disse, encontrei um seguro mais em conta, Mas foi o caso dele. de uma empresa melhor. Eu peguei, migrei, ele pegou, começou a renovar o meu. Quando eu fui olhar meu extrato, estava lá descontando. Descontando Ele disse, meu amigo, seguro. eu não pedi não. Ah, mas a gente fez automaticamente. Digo, meu amigo, cancela e devolve meu dinheiro. Tem que devolver, exatamente. Porque eu não pedi para você fazer. Eu fiz um contrato para um ano. Meu carro estava segurado por um ano. É isso que eu quero. Aí ele pegou E não assinei renovação automática, né? Comigo, renova um automaticamente. banco, uma instituição, eu fui contratado e era pago pelo aquele banco. Só que não tinha interesse pelo aquele banco, eu já tinha um vínculo com o meu. Então, pedi portabilidade no meu banco, fiquei tranquilo. Automaticamente a empresa abre a conta salário e cai. E aí recebeu a notificação que o meu nome foi negativado por uma instituição que eu nunca tive vínculo. Eu fiz, não é possível. Deixei lá. Eles, vai acontecer uma coisa. Liguei pro banco, tem uma dívida aqui, tem uma dívida aqui, tem uma dívida aqui. Eu falei, não tem problema não. Eu estava tentando comprar um veículo na época. Foi assim que eu descobri. Aí fui lá, na instituição. Cheguei lá e descobri que a instituição abriu uma conta para mim. O gerente chegou para mim e falou, não, nós abrimos só esperando você vir assinar. Já deixamos tudo pronto para você. Eu fiz, bonito. Antes de... Você não contratou o serviço, mas já estava contratado Bonito. sem você solicitar. Pois é, estava devendo 4 meses de movimentação de taxa de conta de banco. 4 meses devendo. 4 meses devendo a conta. Agora, e aí, entrei agora- na justiça e reivindiquei e ganhei. Agora, falando a questão, para a gente deixar de não falar da justiça, mas eu vou falar mais um tópicozinho. A questão é o seguinte, que o judiciário também, ainda tem outro porém, o judiciário, tem a questão do incentivo interno. Eu, como advogado, percebo isso. O advogado, às vezes, é tirado de jogada para não acompanhar o cliente. Ou seja, quando
aparece qualquer pessoa na justiça e diz assim, não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Aí a pessoa sai ali convincente, diz, não, quem me falou foi o funcionário. Ela disse que eu não preciso de advogado, não, doutor. Não preciso não. Ele briga com o advogado porque uma pessoa interna do judiciário informou que não precisa. Que não precisa. É fruto dessa cultura que a gente comentou em relação à lei dos juizados, de que você não precisa de um advogado para resolver muitos problemas seus. E, na verdade, é a cultura do brasileiro de dar um jeitinho, da automedicação. Para não pagar o advogado. Para não pagar quem quer que seja, para não ter que recorrer a um médico, para não ter que recorrer a um advogado, mas você acaba percebendo que, no final das contas, como a gente conversou, você entra na justiça sem um advogado, mas o banco manda um advogado, a empresa Sim. manda um advogado, a outra parte está com um advogado e você muitas vezes chega ali e não sabe nem para onde você vai. Com o que o advogado falou ali na audiência ou com a sentença que o juiz deu, você lê e não entende nada do que está escrito ali. Entendeu? O que você falou talvez não é o que está em termo. Não é o que está... Exatamente. Porque você, no caso, você vai dar seu depoimento, mas ele vai transformar a termo. E esse transformar a termo talvez não saia da forma que... Você que lida na área penal sabe muito bem como funciona isso. Eu, eventualmente, vou acompanhar algum cliente em delegacia e vejo como é. Às vezes o cara acaba assinando uma coisa que não foi o que ele disse. Não foi o que ele disse. Eu já tive caso de ir acompanhar depoimento, quando chegou lá o depoimento já estava pronto, só para a pessoa assinar. Quer dizer, o depoimento que alguém fez no seu lugar. Ó, eu quero que você diga isso aqui. Não foi isso que eu disse. E acaba constando aquilo ali. Doutor Matheus, o senhor que tem várias experiências no direito de defesa do consumidor, como é que o senhor vê essa questão das grandes empresas, eu voltando a TIM, Claro, essas empresas de telefonia, que todo o aparato dela é digital. E aí você tem uma reclamação para você fazer, você cai sempre em uma reclamação ou digital ou um atendente, mas aquele atendente tem uma limitação. A limitação dele não resolve o seu problema. Sim. Normalmente nunca resolve. Ele disse, não, senhor, eu só posso falar isso, só posso fazer até aqui. Se você quiser para a ouvidoria... Aí surge quer supervisor. Não consegue, e não consegue. Não tem. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a respeito de hoje, né, uma empresa de cobrança de uma cliente passou meu contato para uma empresa de cobrança numa ação que a gente está fazendo de direito bancário para ela. E a assessoria de cobrança ontem me ligou 16 vezes, hoje ela me ligou 12 vezes. E quando ligou a 12ª vez, que a pessoa foi bem grosseira comigo, eu disse, olha, eu quero conversar com o seu supervisor, o seu superior. Ela, não tem ninguém aqui. Eu falei, você está fazendo o que trabalhando então? Vá navegar no Instagram, vai tomar um café, vai bater papo, vai jogar dominó, vai embora para casa. Porque se não tem supervisor, então você não precisa estar respondendo nada a ninguém. E, na verdade, é uma forma que essas empresas criam de fazer com que a pessoa seja vencida pelo cansaço, seja na cobrança, seja na oferta de serviços. Ligando insistentemente que você foi sorteado, ou o seu CPF caiu aqui para você ter uma oferta especial, ou você ter isso e ter aquilo. E o que eu geralmente oriento as pessoas? Falo muito para as pessoas fazerem isso. Não vá ao saque da empresa, não procure a empresa. Entre no portal lá, consumidor.gov.br, é um portal gerido pelos PROCONs do Brasil inteiro, e ali você faz a sua reclamação por escrito. Você faz isso até pelo celular, baixa o aplicativo lá, Consumidor, faz o seu cadastro, é bem rápido. Eu fiz um vídeo explicando como é que usa isso, em 40 segundos você faz o cadastro e faz a sua reclamação. E pronto. A empresa é obrigada a responder ali, porque se ela não responder, ela pode receber uma autuação e uma multa, e aquilo ali vai estar sendo gerenciado por um órgão de defesa do consumidor. Então, você consegue fazer, entre aspas, uma reclamação ao PROCON sem sair de casa. Entendeu? A agência reguladora, há um tempo atrás, foi instituída as portarias dizendo que a questão da cobrança pretérita Sim. desequilibra a finança da pessoa. E a prática continua até hoje. Continua, e é algo Se ele deixou de cobrar uma coisa que ele não computou, ele não pode chegar no mês para frente e cobrar, porque ele estabiliza o orçamento. E tem um outro aspecto que é bem interessante. Infelizmente, a legislação e as agências reguladoras que deveriam defender o consumidor, elas acabam muitas vezes defendendo o fornecedor.
A agência reguladora, dentro do modelo de mercado liberal, ela existe para exercer a função de controle, de regulação do mercado, para que o mercado não se torne preponderante em relação aos direitos dos consumidores e comece a prestar aquele serviço de uma forma impositiva. E a gente estava conversando aqui sobre a questão da cobrança da bagagem. Sim. Nos voos, né, no avião. Cobrar para você despachar uma mala, sendo que lá no Código Civil, desde 2002, já consta que o transporte de passageiros, o contrato de transporte, pressupõe que o passageiro vai ser transportado com a bagagem dele. Ele é visto hoje como a mala ele. Então, você observa que aí existe a institucionalização, inclusive, da venda casada, que é uma prática legal, que é criminalizada, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, já que se eu quiser, por exemplo, voar pela Gol e despachar minha mala para a Azul levar, eu não consigo. Eu só consigo despachar minha mala na mesma companhia e no mesmo voo em que eu estou voando. Então você já percebe que isso é uma venda casada e que na verdade está sendo cobrado um serviço que você já pagou. Sim. E com engodo, doutor, Entendeu? dizendo que a passagem iria baratear. E não aconteceu. E não aconteceu. E em relação à cobrança pretérita, é bom que as pessoas saibam disso. Não pode haver corte de água, de energia e de telefone por conta de débitos pretéritos. Então, se eu não paguei a conta de água da minha casa de janeiro de 2022 e nós estamos agora em abril, e por pretérito entende-se qualquer débito superior a 90 dias, a Embasa não pode chegar lá e cortar minha água. Se ela faz isso, esse corte é indevido. Inclusive, enseja a reparação por danos morais. Porque, se a gente parar para pensar, essas agências reguladoras que deveriam estar protegendo o consumidor acabam dando ao fornecedor mecanismos de coagir o consumidor. Mas dando um corte aí, até para dar um exemplo para o nosso público, o senhor falando a questão da dívida pretérita, passou 90 dias, não vem, mas a empresa vem e corta. Vem e corta. A gente vai para o judiciário para buscar reparação. Chega o judiciário não reconhece. O judiciário então, vai lá e não reconhece. É vantagem a empresa continuar. Sim. Porque o judiciário fortalece essas grandes empresas. Ele entende que não houve dano. E num universo de pessoas lesadas, quantos vão procurar o judiciário? Pouquíssimos. Pouquíssimos vão procurar o judiciário. E observe o absurdo, porque se você me empresta um dinheiro e eu fico te devendo, você não vai lá cortar a luz da minha casa. Se você for seguir os caminhos legais, você vai ter que fazer o quê? Entrar com uma ação de cobrança. Por que a empresa pode cortar a sua energia? Se o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento em razão de dívida e para a cobrança de dívida, porque isso inclusive é crime contra as relações de consumo, por que a empresa tem o direito de deixar você sem energia? Se você está devendo à empresa, e eu defendo essa tese e bato nessa tecla, por mais que o judiciário discorde e que as agências reguladoras discordem, se você deve à empresa, que a empresa negative seu CPF, que a empresa contrate um escritório de advocacia e ingresse com ação de cobrança. Ou pelo menos faça o básico. Até Notifique a pessoa dizendo o que vai fazer. Pelo menos. E não acontece. E se você pegar o aviso, a norma da ANEEL diz que, por exemplo, para o corte de energia, você tem que receber um aviso prévio. Sim. E qual é esse aviso prévio que você pega na sua conta de luz? Não sei se você já viu. É uma linhazinha minúscula, uma letra miúda, que se você não enxergar muito bem, você não consegue ver sem uma lupa, dizendo, tem uma fatura no valor de X que está em aberto, isso aqui é o aviso de corte. E aí você acaba sendo surpreendido por esse tipo de suspensão de fornecimento. Eu, por exemplo, já tive um caso meu, de que o meu telefone foi cortado no ano de 2018, porque a empresa disse que eu estava devendo uma fatura de junho de 2016. Olha que loucura. 2 anos depois, praticamente, cortaram meu telefone. Claro que eu entrei com ação, né, para poder religar, eu consegui eliminar e tudo, mas até eu fazer tudo isso, eu fiquei sem internet, sem telefone. Eu tinha viajado para fazer para trabalhar, atender uma demanda de um cliente em Belo Horizonte e fiquei incomunicável. Entendeu? Eu só conseguia conversar pelo WhatsApp no lugar que tinha Wi-Fi. Porque fora isso, nem mesmo receber ligação meu telefone recebia. Mas aí é um consenso geral, quando eu digo judiciário, com essas grandes forças do mercado. Sim. Porque no momento que a justiça não penaliza de forma devida, Sim. o cara continua
a fazer, o judiciário vai receber mais processos, então Vira um ciclo vira um vicioso. ciclo vicioso. E, na verdade, muitas vezes, qual é o entendimento e a forma que o judiciário faz isso é o que a gente chama da jurisprudência defensiva. O que é a jurisprudência defensiva? É justamente esse conluio de negar direitos às pessoas para que as pessoas não recorram ao judiciário. Eu não vou entrar na justiça porque não vai dar em nada. E acaba que isso tem um efeito contrário. Isso fomenta a quantidade de ações, porque se a empresa, pela primeira vez, fizesse um tipo de situação dessa e fosse punida de uma forma enérgica, simplesmente as demandas Exemplar. naquele sentido, exatamente, que é o que a gente chama da função pedagógica, Pedagógico. do dano moral, A pena da tem que indenização. ser equivalente a uma... Não é? É, isso Puxando a fatia para o direito penal, que a gente tem lá, né? A repressão geral, a repressão especial, né? Aquela coisa de desestimular a prática do crime e mostrar ali o temor social. Olha, se você cometer, você vai preso. E, na verdade, isso não existe em relação a essas demandas, né? Eu morei quase 2 anos no Japão e lá eu fiquei... fui trabalhar em uma outra área e fiquei admirado de que as faculdades de direito estavam fechando. E o número de pessoas fazendo direito e de advogados estava havendo, ao contrário do Brasil, que a gente tem a maior quantidade de faculdades de direito do mundo, tem aí, eu acho que deve estar em torno de 1.500.000 advogados no Brasil inteiro, lá não tinha advogados. Por quê? Porque não existia litígio. É uma sociedade onde o litígio, em qualquer área, ele é desestimulado. E os advogados que existiam lá eram basicamente para questões de divórcio, questões de herança, questões empresariais. Basicamente essas questões que, obviamente, vai precisar de um aspecto legal. Mas eu vivenciei uma situação curiosa em que eu fui ao McDonald's com os amigos lá e um colega daqui do Brasil, ele pediu uma Coca Zero porque ele não podia tomar nada com açúcar. E a moça foi e trouxe para ele uma Coca normal, ela não entendeu ele falar. E ele chamou lá, e a gente estava até com o tradutor do lado no dia, ele chamou e disse, olha, eu pedi uma Coca Zero, você me trouxe uma Coca normal. Rapaz, a mulher foi lá, trouxe uma Coca Zero para ele, ajoelhou do nosso lado e começou a baixar a cabeça e pedindo perdão, e a gente pro tradutor, rapaz, diga para ela que não precisa disso. Ele falou, não, aqui é assim. Aqui é assim. E você vai ver aqui no Brasil, vá você brigar com o garçom no restaurante. Né? Eu até medo como é que vem sua comida lá de dentro. Você vê como é que sua comida vem de lá de dentro. Então, uma questão, muitas vezes, cultural. É favor, né, que a gente faz. Parece que você realmente está... Sua comida vem temperada. Vem temperada, né? Parece que você está prestando um favor. E é uma questão curiosa. E você percebe que é realmente... a questão das relações de consumo no Brasil, infelizmente, elas precisam evoluir muito. A gente tem uma forma primitiva de tratar isso. Sim. Doutor, e eu queria, aproveitando esse que você falou da relação do consumo e tal, como é que o senhor vê o Pix nessa relação toda do consumo hoje em dia? Sim. É um aspecto interessante do direito bancário, muita gente não sabe, não se atenta para isso. Tá? É uma área que eu atuo, inclusive faço treinamentos, dou aula nessa área para outros advogados. A tecnologia ela veio para ajudar, mas ela também veio para criar vários problemas graves que não existiam antes. Hoje você tem a quadrilha do Pix. Sim. Então, O direito do consumidor recai lá no crime. No crime. Entenda, veja que link. E eu, muitas vezes, eu não tenho Pix. Chegar no lugar, pode pagar no Pix? Não, eu pago no débito, pago no dinheiro, não tenho Pix. Porque você chega num lugar e você vai pagar no Pix, você não sabe quem está ali do lado ouvindo que você tem Pix, você não sabe o que vai acontecer quando você sair Até dali. o franelinha ali vendendo água hoje é Pix. É Pix, todo mundo no Pix. A pessoa está no sinal pedindo dinheiro hoje já com a placa lá de papelão com o número do Pix. Então, você percebe que veio para ajudar, mas também veio, por outro lado, para atrapalhar. E é importante que as pessoas saibam, que o consumidor saiba, que o cliente do banco saiba que nas relações de consumo, nas relações de direito bancário, as instituições, isso está em súmula já, as instituições financeiras, elas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha ou de fraude no sistema bancário. Então, se você tem um Pix indevido saindo da sua conta, o banco responde independente de culpa. Independente de quem tem a culpa. Porque quem criou aquele sistema não foi você, foi o banco. E quem ganha dinheiro com
Quem lucra, né? Quem ganha o bônus tem que suportar o ônus. É a chamada teoria do risco-proveito. Doutor, né? mas eu vou provocar o senhor até para o nosso público ficar inteirado que isso é possível acontecer. Uma coisa é eu ter o Pix e um hack qualquer desse aí utiliza meu sistema do Pix e faz uma transação usando meu número e tal. A outra é a questão do sequestro. Eu saio de um estabelecimento, vem uma quadrilha, me pega e o banco entende que aquele uso do Pix não é questão dele porque é um sequestro, é questão de polícia, Sim, questão sim, de... sim. Aí são dois caminhos. Um é o uso indevido, que eu uso uma fraude para... E a outra é o crime, que de certa forma, eu que estou ali utilizando meu Pix, mas eu estou coagido de qualquer forma. Então, mas o banco aí quer se livrar desse problema do crime. Dizer, não é responsabilidade do crime, não. Quem tem que resolver a questão do crime é o Estado. Eu trabalhei muitos anos, na época que a gente fazia faculdade de Direito, eu trabalhava na engenharia, né? Sim. Trabalhava uma área completamente diferente, olha que loucura. E tinha uma máxima dentro da engenharia, na parte de projeto, de construção e montagem, que era PTPR. Problema transferido, problema resolvido. Então é aquela coisa da batata quente, olha, isso aqui não é comigo não, é contigo. Mas na verdade o que você percebe é, você instala uma conta digital no seu celular, você cria uma conta sem sair de casa, num banco que não possui agência física, e você tem um Pix nesse banco. Se você quer resetar a sua senha, você pede para reenviar um link para o seu SMS ou um código ou para o seu e-mail. E a partir do momento em que o bandido tem acesso ao seu celular, você acessa o e-mail no seu celular, o SMS está no seu celular. Veja que sistema seguro para o banco, mas inseguro para você foi criado. E um dos direitos básicos do consumidor, que está lá no artigo 6º do CDC, é a segurança nas relações de consumo. Então, quem é que responde por esse tipo de fornecimento de uma tecnologia insegura? A própria instituição bancária. Então, não é uma questão de crime. Claro, quem combate o crime é o Estado. Aquele a problema polícia. que existia... Mas aquele dano material e moral que você sofreu em decorrência da falha no sistema de tecnologia tem que ser suportada pelo banco, não pelo consumidor. Aí eu vejo que o banco, no meu olhar, o banco tirou aquele problema dos caixas eletrônicos do assalto, da saidinha bancária. Da explosão do caixa eletrônico. Da explosão do caixa, é isso mesmo. Ele veio e disse assim, primeira coisa, vamos fazer o quê? Reduzir o horário de atendimento dos caixas eletrônicos. 14 horas, 15 horas, 18 horas, sim, você não consegue mais fazer nada. Ele vem, bota no seu Pix, diz, olha, o caixa eletrônico agora está no seu Pix, né? Foi o que fizeram com os ônibus. Você lembra da quantidade de assalto a ônibus para roubar o dinheiro, sim, do caixa do ônibus? Aí a empresa de ônibus ia lá e colocava um cofre. Sim. Quando chegava a um determinado valor, o cobrador ia lá e colocava dentro daquele cofre e tinha lá a plaquinha, as chaves estão em poder da empresa. Mas hoje, o que as empresas fizeram? Você paga como a sua passagem de ônibus? É com cartão. Cartão. Mas continua tendo assalto a ônibus. E o assalto foi transferido para quem agora? Para o celular. Para o passageiro. Me dê sua carteira, me dê seu celular, me dê o dinheiro, me dê o relógio. Então, você acaba sempre colocando, e é um dos princípios do direito do consumidor, a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, porque, na verdade, você acaba sendo a parte mais fraca da relação. Você, consumidor, é a parte mais vulnerável da relação, realmente. Tanto na questão do Pix, quanto na questão da saidinha bancária, quanto na questão do ônibus que você pega e que é pago com o cartão, mas o ladrão entra para roubar o seu celular, entendeu? Então, realmente ainda cai naquela máxima isso. que o senhor falou antes também, porque tem gente que coloca a chave Pix do CPF e acaba circulando esse CPF, tem gente que coloca o número de telefone que também circula, então você ainda tem uma vulnerabilidade nesses dados. Nesses dados. E você tem, claro, tem todos os tipos de golpe. Esses dias teve uma pessoa que eu tive contato uma vez na minha vida que mandou mensagem no WhatsApp dizendo que estava num posto, que o cartão deu problema e que era para eu fazer um Pix de R$65 para ele pagar a gasolina e poder ir para casa. Aí eu fui lá de imediato e... Agora, eu fiquei tendo uma dúvida esses Sim. dias. Bloqueei. Eu tive uma conversa esses dias até com minha namorada dentro de casa, do seguinte, eu boto minha chave Pix, meu telefone e celular.
Se daqui a um mês eu cancelar esse meu número celular e outra pessoa adquirir esse celular e criar a chave com esse número também, Vai para quem? vai pra quem? Eu fiquei me perguntando isso com ela dentro de casa. Como é que o banco trata isso? Porque não tá mais na minha posse. O número não, mas o Pix continua indo para sua conta. Vinculado. E Mas aí ele vai ter que fazer aquela chave Pix mudar para o número dele. E a gente tem visto isso aí. Um outro ponto importante da tecnologia, golpe recorrente. Já tive algumas ações nesse sentido, principalmente o pessoal digital influencer, que perde o acesso à conta nas redes sociais. Sim. E onde é que está nascendo o golpe hoje? Dentro das próprias operadoras. A pessoa vai lá e faz a portabilidade numérica, e muita gente usa o número de celular para ter acesso, para receber a código de acesso, para acessar o aplicativo, para resetar a senha. A pessoa simplesmente vai lá e por telefone pede uma portabilidade para outra operadora. Vai lá na operadora, pega o chip, instala lá e toma conta. Aí começa a anunciar televisão, né, carro mais barato, aquele golpe que a gente sabe que o pessoal aplica, né? Foto de anúncio, que eu estou ajudando não sei quem que está se mudando e estou vendendo esse sofá, estou vendendo essa geladeira, estou vendendo essa televisão com desconto, e a pessoa vai lá e achando que está levando alguma vantagem acaba caindo num golpe. Doutor Matheus, eu vou fazer um convite ao senhor aqui para voltar mais vezes aqui no nosso Jurapod. Tem muito assunto. É um tema muito legal, é muito interessante, porque afinal Direito do consumidor é muito dinâmico. Muito dinâmico. Tem muitas vertentes aí que a Muitas sociedade dúvidas, muitas dúvidas. precisa saber. Sim. Entendeu? E o programa está chegando no final, mas eu queria que o senhor orientasse nosso público aí alguns critérios, algumas técnicas, alguns comportamentos que eu preciso tomar para não cair nesses golpes gerais do Pix, tal. O mais importante é a pessoa sempre desconfiar do excesso de vantagens. Todo o golpe, ele pressupõe a pessoa achar que ela está, de alguma forma, tendo alguma vantagem. Então, se você observar os golpes mais antigos e clássicos, o falso bilhete de loteria premiado da loteria. Laranja madura, né? É a laranja madura, então é você desconfiar daquela laranja madura. Opa, eu vi aqui um anúncio de um celular, mas está pela metade do preço, ou eu vi um carro aqui mais barato, ou então essa pessoa está anunciando aqui uma televisão que está muito barato o preço e diz que agora posso pagar até hoje porque já tem mais 300 pessoas na fila para comprar. Então, é a questão de desconfiar. Mas é porque meu filho mandou uma mensagem, ou minha namorada, ou meu namorado, ou meu amigo mandou mensagem dizendo aqui que trocou de número, que o número dele é esse, que é para eu salvar, e uma semana depois ele está lá pedindo dinheiro. Então, é você prestar atenção para não achar que aquele excesso de vantagens, ele vai te trazer alguma vantagem, que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, os golpes vêm justamente pelo fato da pessoa acreditar que ela vai levar vantagem. Teve uma colega advogada que a gente fez até essa ação para ela, que ela foi num restaurante muito famoso aqui de Salvador, postou na rede social, marcou aquele restaurante nos stories dela, o restaurante foi lá e repostou ela nos stories. Sim. Os golpistas, por sua vez, já tinham um perfil falso, copiado, clonado do restaurante, mudando uma letra só. Mandaram uma mensagem para ela no direct dizendo: você foi convidada para ganhar um jantar especial aqui. Minha mãe recebeu esse agora. Foi? Minha mãe foi. Você foi convidada para um jantar especial. Vai chegar um código de confirmação no seu celular e você me manda esses números. E mal sabia ela que o código de confirmação, na verdade, era para resetar a senha dela do Instagram. E aí, uma hora depois, o Instagram dela já estava na mão do golpista, que já estava oferecendo televisão e mandando número de Pix para vender. E várias pessoas caíram no golpe. Então, é tomar cuidado com o excesso de vantagem. Quem quiser acompanhar o Dr. Matheus, como é que faz? Rede social lá no Instagram, mateusnogueira.adv. Estou lá no Instagram dando diariamente dicas lá de consumo e principalmente dicas de direito bancário, dicas gerais do direito. Tem muita gente lá e estou sempre gravando vídeos, sempre um Reels lá. A gente tem um Reels aí sobre o Score, que é um que está tendo aí, está bombando bastante. Outro sobre questão de garantia na construção também, que foi um que repercutiu muito, né? A construtora ela só responde pelo prazo de 5 anos realmente. Será que é só o prazo de 5 anos? Se o meu apartamento apresenta um vazamento, se o meu ralo entope, se a fiação pega fogo, passaram-se 5 anos, acabou a garantia?
é um tema importante, são temas interessantes, né? E a jurisprudência ela é dinâmica e vai mudando o entendimento, e a gente vê na vivência do dia a dia aí, como advogado nessa área do consumidor, que muita gente não conhece e tem direitos realmente que não são tratados de uma forma muito pública, muito transparente, e as pessoas não têm conhecimento em relação a esse tipo de coisa. Doutor Matheus, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara, e muito feliz aqui, tá de parabéns aí pelo projeto. Espero o convite está de pé, viu? Na próxima, vamos sim. Fazer Vamos outros encontros aqui. E trazer um roteiro aí novo aí pra gente conversar a respeito. Muito obrigado. E você Valeu, que ficou doutor. com a gente até agora, muito obrigado. Tchau, até o próximo JuraPod. Até o próximo, galera.